do Palácio do Planalto, levaram tudo dali de dentro, quando, na verdade, esses móveis estavam guardados ali dentro das próprias dependências do Palácio. E qual foi a solução que Lula deu para esse sumiço desses móveis? Fez a compra de uma série de móveis de luxo, sem licitação, com apoio do TCU, de um ministro que tinha sido condenado na Lava Jato, que tinha sido réu na Lava Jato. E entre esses artigos simples, que tiveram que comprar às pressas, estão um sofá de R$63 mil, supostamente aqui um sofá eletrônico, deve ser por isso que o sofá vale R$63 mil, pagos por todos nós aqui, cidadãos brasileiros. Comprou também uma cama de R$42 mil. Confesso que eu nunca vi cama de R$42 mil, deve ser porque eu, ao contrário dos governantes do PT, não vivo quando tenho um mandato ali, uma vida de luxo, uma vida às custas da população, e depois de justificar compras de itens de luxo às pressas, sem licitação, e estarem usufruindo desses itens de luxo há mais de um ano, vivendo ali como se fosse um monarca dentro do Palácio do Planalto, com um sofá de 60 e tantos mil reais, com cama de 40 e tantos mil reais, alguém solta uma notinha falando, veja bem, achamos aqui os móveis que a gente acusou de terem sido roubados do Palácio do Planalto. Então, além de pedir desculpas ao povo brasileiro por ter feito uma falsa acusação de crime, o presidente Lula tem que, na verdade, ressarcir os cofres públicos de toda essa dinheirama gasta com luxo para si próprio. Zé, o presidente Lula deve pedir desculpas a Bolsonaro, na sua avaliação? Mas é evidente que não. Vamos resgatar os fatos como eles são. O Palácio Alvorada é uma residência oficial. Quando o presidente chega, ele tem que ter a cama para dormir, o sofá para sentar, a mesa para comer, etc, etc. Quem conheceu e conhece como funcionam os palácios presidenciais, sabe que quando o presidente sai, ele leva o quê? Os seus bens pessoais. Quando Lula e Janja chegaram, isso as televisões mostraram, não tinha sofá, não tinha mesa e não estavam lá. Podia-se pensar, mas então levaram para o depósito? Quando o bem é da União e não é do presidente, ele tem que ser patrimonializado e isso conta de um registro. E isso não constava de nada. Ou seja, não tinha absolutamente nada. Então, o que Lula diz? Levaram tudo. Quem levou para onde? Não sei. Ele não fala que Bolsonaro teria feito como fez depois com as joias. Ele não fala, né? Ele não fala que foi vender relógio no exterior. Levaram tudo e, de fato, não estava lá. E o que ele tem que fazer? Comprar. Comprar para poder ter sofá, é a residência presidencial, não comprou para ele, comprou para a União, para todos os presidentes que lá ficarem. Comprou sem licitação, por favor. Móveis de palácio não se faz licitação. Você faz licitação para móveis de escritório, né? Aí você pode pegar a lei de licitações e verificar que existem hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação. E casos dessa natureza, de mobiliário, que tem certas especificações que devem estar harmônicos com a arquitetura, por óbvio, não podem ser licitados. Eu não estou comprando cadeiras de praia, eu estou comprando móveis para um escritório, para um palácio. Imagine no Louvre você fazendo uma licitação para comprar móveis, se o Louvre ainda fosse um palácio em que vivesse o chefe de Estado da França. Não existe essa hipótese. Mas os gastos chegaram a R$199 mil. E vamos ser sinceros, você pode olhar as lojas de luxo aí, móveis são, óbvio, compatíveis com o ambiente do palácio, mas tem móveis muito mais caros que isso. Claro que para um cidadão médio comum, como eu, talvez como o Diago, isso, puxa, eu não compraria uma cama de 60, mas tem que ser compatível com o nível do palácio. Aliás, eu me lembro, das vezes que frequentei o palácio, os móveis eram bonitos, mas estavam velhinhos. Você sentava no sofá, tinha uma mola que soltava e colocava. Agora, por que foram sem registro para o almoxarifado? Que móveis Jair Bolsonaro usava? Foi ele que mandou levar para o almoxarifado ou ele usava móveis pessoais? Bastava esclarecer isso, apenas que não tinha móveis. E quando não tem móveis, tem que comprar com licitação. Por favor, estamos dentro de um palácio e teria que esperar 6 meses para aí você ter, então, uma situação de compra de imóveis para o presidente poder sentar na sua residência. Desculpe, mas é uma discussão que não tem o menor sentido. Zé, Jair Bolsonaro disse que houve falsa comunicação de furto por parte do presidente Lula. Esse caso deve parar na justiça, na sua avaliação? Veja, ele pode entrar com uma ação, agora, evidentemente, se não configurar, pode haver denunciação caluniosa, não é? Quer dizer, quem acusa... O Lula me falou, não estão aqui, faltam móveis. Eu me lembro de imagens de televisões mostrando que faltavam os móveis. Agora, por que Jair Bolsonaro mandou isso para o almoxarifado e que móveis ele utilizava para sentar, para dormir? Eu não sei.
claro. Se ele mandou colocar móveis pessoais e levou os móveis e afastou aqueles velhinhos que estavam lá desde sei lá de quando, eu não sei. A verdade é que quando o Lula entra, a residência presidencial, que não pertence ao presidente pessoa física, pertence à União. Os móveis não são do presidente, não é para uso pessoal dele, é de todos os chefes de Estado que lá ficaram e não estavam. Então, na medida em que não se sabia, que não constava nos registros, as pessoas do Palácio da Alvorada não sabiam dizer onde estavam, bem, eu tenho que comprar novos e, evidentemente, ele terá que fazer nos termos daquilo que as exigências técnicas de um palácio projetado para a instalação de um chefe de Estado, chefe de governo devem fazer. Eu não sei se Jair Bolsonaro dormia em cadeiras de praia lá. Não creio que o fizesse. Então, portanto, tem que comprar móveis compatíveis para que, evidentemente, o palácio não fique desfigurado da sua harmonia arquitetônica. Tiago, esse caso deve parar na justiça? Olha, espero que pare e que, no mínimo, dentro do Tribunal de Contas da União e do Congresso Nacional se exija respostas, até porque a sociedade brasileira quer saber, né, os móveis. A comparação que o ministro Cardoso faz com a monarquia francesa é muito oportuna, porque o que a gente vê é que governantes brasileiros vivem como se fossem monarcas franceses, vivem ali como se fossem reis, rainhas, né, aqueles que retiram ali o dinheiro da população, dos seus súditos e exigem que se baixe a cabeça para todas essas regalias que os monarcas têm. Volto a repetir, a população brasileira tem condições de manter um monarca dentro do Palácio da Alvorada? Não tem. E esse dinheiro, esses 63 mil reais gastos num sofá, os 43 mil reais gastos numa cama, são completamente incompatíveis com a realidade da população brasileira. Eu acho que tem até uma hipótese, na verdade, Leandro, por que o Lula levou mais de um ano, né, para achar esses móveis. É porque ele fica tão pouco tempo no Palácio da Alvorada, passa tanto tempo viajando pelo mundo ali, envergonhando a diplomacia brasileira, falando os mais absurdos pelo mundo inteiro, que talvez não tenha tido muito tempo de passar uma noite dentro do Palácio da Alvorada para descobrir onde é que estavam mais de 200 móveis. 30 segundos, Leandro? Por favor. Eu acho interessante a ideia de que o presidente da República tem que andar pelo almoxarifado do palácio, vendo os móveis. Isso não existe. O presidente da República, ele mora lá. Quem não conhece o Palácio da Alvorada talvez possa ter essa ideia. Aquilo é gigantesco. Tem lugares que ficaram coisas perdidas anos no Palácio da Alvorada. O presidente não vai pegar uma listinha para conferir o almoxarifado. O exemplo que eu dei do Palácio do Louvre é apenas para dizer que a arquitetura merece harmonia. Por óbvio, nós não temos os brasileiros, Fernando Henrique, Bolsonaro, ninguém comprou móveis compatíveis com a monarquia francesa. Mas se nós visitarmos os palácios no mundo, o Élysée e outros, nós veremos que os móveis são compatíveis com a arquitetura, porque isto é uma regra básica dos palácios presidenciais. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas não refletem necessariamente a posição da CNN.